aqui. Eu queria começar essa aula de hoje só um pouquinho diferente, mas eu não vou tomar tempo porque a gente vai para o texto, tá? A gente vai para o livro de Êxodo mesmo, pode deixar já aberto aí Êxodo capítulo 10, que é a 8ª praga que a gente vai falar hoje, a partir da 8ª praga. Ô, Glória! Levantou, Lourdes! Tadinha, conseguiu! Ai, não dava conta não, deitadinha, conseguiu levantar para aula, meu Deus! Mulher de fé, aleluia! Eu queria começar a aula hoje falando bem rapidamente sobre o vídeo que eu coloquei no grupo para vocês, do pastor Lamartine Pozzella, né? Eu não tô aqui para falar dele como pastor, nada disso, em nome de Jesus, não é isso. Mas eu queria que vocês sempre estivessem sendo a igreja, os bereanos, né? Sendo a igreja de Bereia. O que é a igreja de Bereia, gente? O que são os cristãos bereanos, né? Ou os judeus bereanos? Nada mais é do que aquela igreja, do que aquele cristão que ouve o ensino, a palavra, a pregação, a exposição das escrituras, ouve alguém ensinando algo e consegue, a partir daquilo que você já conhece, ou daquilo que você ainda não conhece, que você vá para as escrituras e busque o entendimento daquilo que está sendo dito. Eu, inclusive, aqui dando aula para vocês, eu não sou a que tem a palavra final a respeito de nenhum assunto. Nós precisamos ser teólogos. E eu aprendi há muito pouco tempo de que ser teólogo é alguém que pensa, reflete sobre Deus, ok? A teologia é o estudo de Deus. Então, todos aqueles que estudam a palavra de Deus, que buscam o entendimento da palavra, são teólogos. Então, não tem a ver com fazer uma faculdade de teologia. Não é isso que te dá o título de teólogo, né? Mas teólogo é aquele que estuda sobre Deus, que estuda a palavra de Deus, que busca esse entendimento. Então, todos nós somos teólogos e nós precisamos agir como teólogos, buscando entendimento. Bom, para que eu estou falando isso? Porque esse vídeo ele me chamou muita atenção. Por que ele me chamou a atenção? Se ele não tivesse sido um vídeo que deu reação, o que é a reação? Se vocês perceberam lá, o pastor Lamartine Pozzella está em cima no vídeo e tem um rapaz que é um influenciador, ou um pastor, um irmão em Cristo embaixo, reagindo àquele vídeo. E ele diz assim, olha, ouçam isso, vocês precisam ouvir isso, vocês precisam ver o que esse pastor falou. E quando a pessoa faz esse tipo de vídeo com uma reação, tem a tendência de chamar muito mais atenção para aquela fala do que somente o vídeo dele falando, certo? Ele estava num podcast, no Inteligência Limitada, um canal de podcast do Vilela, e ele estava falando sobre vários assuntos. Se você puder depois, inclusive, assista o podcast inteiro para você ver. Bom, mas o pastor Lamartine Pozzella, então, ele fala sobre o pecado original, né? Sobre Adão e Eva. E ele usa já de bate-pronto, no início daquele vídeo, o termo assim, de que o pecado não entrou no mundo por Eva, e sim por Adão, ok? Porque é através do homem que o pecado entrou na terra. Porque Deus tinha dado a ordem a Adão para não comer do fruto da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. E não para Eva. Eva não estava ainda ali no jardim quando Deus dá essa ordem para Adão. E aí na hora que eu ouvi aquilo, irmãos, e o rapaz, olha isso, né? Mandando o pessoal prestar atenção, houve uma angústia no meu coração naquele momento. E por isso que eu mandei para vocês, porque eu queria saber qual era a observação de vocês, qual era a opinião de vocês. E eu vi que a grande maioria das pessoas que votaram ali, se estava certo ou se estava errado, votou como certo. E aí eu gostaria muito que a gente tivesse tempo para discutir isso, mas não dá tempo. Mas eu queria que você fizesse teologia depois e você olhasse melhor para aquele vídeo em todos os aspectos. Mas eu vou falar por que me chamou a atenção e por que eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro porque a gente já estudou o livro de Gênesis de uma forma bem mais aprofundada do que o normal, né? Então a gente já tem um conhecimento básico ali, dá até para voltar nos primeiros vídeos e vocês vão ver. E a palavra Adão
na Bíblia, a tradução em Gênesis para o nome do primeiro homem, Adão, se vocês lembram bem, a palavra Adão não é o nome de Adão. Vocês lembram disso? A palavra Adão não é o nome do primeiro homem, mas é a palavra no hebraico Adam, que significa humanidade, ok? Então, quando Deus deu a ordem para Adão, para a humanidade, através de Adão, que era o primeiro homem, Deus estava dando a ordem para toda a humanidade que nascesse a partir ali de Adão e Eva, que não comessem do fruto, ok? Então não era para Adão não comer o fruto, e sim o Adam, no hebraico, ok? A humanidade é que não era para comer. Então o pecado não entrou no mundo porque Adão comeu do fruto que Eva deu para ele, e sim porque Eva desobedeceu e porque Adão desobedeceu, ok? Então a culpa, ela foi requerida. Ele cita isso, né? Porque quando Deus vem no jardim, depois que os dois comem, que o Senhor aparece na viração do dia, o Senhor procura por Adão, né? Tipo assim, começa a perguntar onde o homem está, e quando ele pergunta o que aconteceu, ele fala: Adão, por que você fez isso, né? Deus primeiro fala com Adão, chama a atenção de Adão, e é isso que o pastor está falando. Por que Deus não falou com Eva? Porque aí existe algo que dentro da palavra de Deus, Deus instituiu desde o princípio. Desde o princípio da criação, Deus institui alguma coisa chamada hierarquia. Isso espiritualmente e naturalmente. Então, quem era responsável por Eva? Adão, o marido, né, na verdade. Então, Deus vai falar primeiro com Adão, porque na hierarquia espiritual e natural é Deus, o homem e depois a esposa, né? Deus, o marido e depois a esposa, os filhos e assim sucessivamente. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem aqui. Vamos supor que você vá numa loja e compre uma mercadoria e essa mercadoria esteja com defeito, ok? Você foi lá, comprou com um vendedor e esse vendedor te vendeu a mercadoria e você veio embora e descobriu que essa mercadoria está com defeito. Se você tiver que voltar nessa loja para requerer uma troca e o vendedor disser para você que ele não vai trocar ou que ele não tem essa autoridade, com quem você vai ter que falar para resolver essa situação? Hierarquicamente falando, né, a Adriana falou, com o gerente. Então vocês concordam comigo que para solução de problemas a gente nunca vai na parte menor, né, de responsabilidade, e sim na parte maior de responsabilidade. Então Deus fala com Adão por causa do nível hierárquico de responsabilidade que ele tinha. E não porque era através do homem que entrava o pecado, ok? Então existem várias coisas ali naquele vídeo que elas não, ao meu ver, tá? Teologicamente falando, e não estou dizendo que eu tenho a verdade absoluta, mas que não fazem sentido para mim. E a principal ali foi essa, de que Deus fala que o pecado entrou através de Adão, que é o homem. E isso não é uma verdade, porque a palavra Adão não é o nome do homem, daquele primeiro homem. E sim, Adam significa humanidade. Deus tratava Adão e Eva da mesma forma como um ser humano. Então, a ordem para não pecar, para não comer do fruto, ela estava dada para a humanidade. Não somente para o homem Adão, para o homem com o nome próprio Adão, mas para o Adam, para a humanidade. Amém, queridos? Então, assim, ali dentro tem muita coisa, dentro de um pequeno vídeo, daquele trechinho só, que a gente poderia falar sobre vários aspectos, sobre pecado, sobre responsabilidade, sobre por que Jesus teve que nascer de uma mulher e não de um homem. Ali também, ao meu ver, tem um erro teológico gravíssimo naquilo que ele fala. Então, a gente precisa ser bereano, a gente precisa se voltar para a palavra, a gente precisa analisar tudo que a gente ouve para ver se aquilo traz luz na própria palavra e não isolar textos, né? Deixar textos isolados
e às vezes ter um conceito errado a respeito de um texto ou de uma doutrina. Isso é muito perigoso. Amém, queridos? Então, só para levantar, né, a lebre, e vocês busquem mesmo, podem trazer, podem pôr no grupo lá, inclusive se quiser, se tiver fechado o grupo, eu abro para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem quiser me chamar no privado, quem quiser estudar um pouquinho o texto e depois falar com a gente está aberto para isso, justamente para a gente alinhar princípios e aquilo que Deus está comunicando com a gente, está fazendo a gente estudar e entender. Tá bom? Poderia falar muitas coisas aqui, mas eu quero ir para o texto. Eu só queria levantar realmente essa situação com vocês, tá bom? Vamos voltar para Êxodo? Então nós temos aí em Êxodo 10 a 8ª praga, e a gente já falou nessas últimas 2 aulas de que essas pragas elas tinham a ver com Deus estar trazendo juízo sobre o Egito, né, que a gente já sabe que é a representação do mundo, Faraó é a representação do diabo, né, então, e o povo de Israel está ali para ser liberto. Então Deus estava trazendo juízo sobre todos os deuses, com letra minúscula, né, do Egito. Então a gente já viu até o 7º, que era a praga do granizo. Vamos pegar, se vocês viram aí a fotinho que eu mandei para vocês, quem não teve tempo de imprimir ou quem não imprimiu, faça isso depois, deixa aí no teu material, mas eu queria só falar rapidamente com vocês da primeira praga até a 7ª para a gente continuar. Então a primeira praga foi a água no Nilo, né? A água em sangue. E eu falei para vocês que foi o deus Ap, né? A divindade Ap, que era o deus ali do Nilo. E a função então de Deus estar trazendo esse juízo através do rio era justamente mostrar para o faraó, mostrar para todo o povo de Israel e para o povo do Egito de que o único Deus era o Senhor, que o Deus Ap, o Deus da fertilidade, que trazia toda a prosperidade para o Egito, ele não é Deus, ok? Porque ele foi vencido pelo verdadeiro Deus. Essa divindade não era Deus de verdade, porque senão ela não permitiria que o nosso Deus, o Deus com letra maiúscula, fizesse o que ele fez, tornando as águas em sangue. Isso, eu também falei a respeito do massacre, né, da morte das crianças ali no Nilo. Deus então estava trazendo juízo sobre isso, colocando sangue à vista de todo mundo pelo pecado do faraó, por aquele decreto de morte. Depois a segunda praga foi a das rãs, né, que é o deus Eket, que é a representação da própria deusa Rã, que eles tinham lá, que tem a ver também com o próprio Nilo, com a natureza estar em ordem ali, né? Deus mostrou que ele põe em ordem toda a natureza, não é a deusa Eket, que é dona da natureza ali. Depois o terceiro é o dos piolhos, né? E aí foi a divindade Tote, que foi colocada em Kesh, que é o deus da magia. Então, os próprios egípcios, eles falam lá no versículo, né? Foi o dedo de Deus que fez essa praga, né? Não haveria possibilidade de ser o deus Tote, porque ele não teve domínio sobre os piolhos, ele não conseguiu. Depois o deus Mosca, né? Foi colocado em Kesh, que é Ptah, que é o deus criador do universo, é o criador da fauna e da flora e das artes, que era uma divindade adorada ali no Egito. Depois a morte dos animais, com o deus Hathor e Apis, que é o deus vaca e o deus touro lá no Egito. E aí tem a ver com os animais, com a prosperidade que o Egito tinha a respeito dos seus rebanhos, né? Lembra, o dinheiro daquela época, toda a prosperidade de uma nação tinha a ver com a sua colheita, tinha a ver com a sua plantação, o que ela plantava, o que ela colhia, e também com todos os rebanhos que eles tinham. Então, automaticamente, com a morte de todos os animais ali no Egito, toda a prosperidade deles também foi colocada em Kesh ali, né? Deus mostrando que ele é o Deus poderoso e está acima do Deus com letra minúscula, Hathor e Apis. Depois as feridas na pele, com a deusa Ísis sendo colocada em Kesh ali, né, que é a deusa da cura.
Então ela também não teve domínio para curar, né? Ela não tinha poder suficiente para curar todos os egípcios. Deus era o Deus que colocava a enfermidade e que também tirou a enfermidade. Depois a chuva de granizo, né, que foi a última que a gente viu semana passada, que é a 7ª praga, com o deus Sete sendo colocado em Enquete. Ele era o deus protetor, o destruidor e o que destrói o mal, alguma coisa assim. E ele também não teve poder para salvar o Egito. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é que mandou toda a destruição para o Egito e ele é o mais poderoso. Era isso que Deus estava mostrando, que os deuses do Egito, eles são uma mentira, eles são um engano, né? São deuses falsos. O único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Então a gente entra então no capítulo 10 hoje, a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, que tem a ver com Renunetet, é o deus que está sendo colocado aí em Enquete. É uma deusa Naja, que é da colheita farta. Então também tem a ver com a prosperidade através da colheita, ok? Esse Deus vai ser colocado agora aqui em Enquete pelo Senhor. Capítulo 10, versículo 1, então. Vamos ler? Abram aí, quem não abriu ainda, capítulo 10 de Êxodo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu vou parar aqui vou terminar o texto, depois eu vou mostrar um outro texto para vocês. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante a mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga-me, quem irá? E Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tanto gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor.
E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Então, até aqui, né? Então, o último versículo, ele chama a nossa atenção de novo, e a gente precisa estar sempre focado nisso, né? O versículo 20, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Então, sempre a gente precisa ter em mente que Deus é quem está fazendo com que o coração de faraó se endureça, e que não permita a saída do povo de Israel do Egito ainda, porque Deus é quem está pondo à prova todos os deuses do Egito, um a um, colocando eles em prova para provar para os egípcios, para o faraó e para o povo de Israel quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus para ser adorado? Quem é que tem o domínio sobre toda a terra, sobre toda a natureza, sobre todos os astros, né? Sobre tudo, animais, toda a vegetação, o mar, tudo está sob o domínio e o poder de Deus. E ele está então pondo à prova cada um desses deuses que são adorados no Egito e que os israelitas observam e que os egípcios também observam e adoram como deuses. Então, eles estavam sendo postos à prova. São esses deuses, principados e potestades, né? Na nossa linguagem de hoje, é que estão sendo provados. Então, a oitava praga, que é essa praga dos gafanhotos, veio para que Deus novamente mostrasse o seu poder sobre também a natureza. E o que eu queria mostrar para vocês aqui já nos primeiros versículos? O versículo 2, ele fala assim, ó: para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus está fazendo tudo isso diante do povo de Israel, principalmente, para que eles possam dar testemunho do poder, do grande poder que Deus tem sobre toda a terra, sobre toda a natureza, e para que se provasse quem era Deus. Deus está fazendo isso. E quando Deus usa esse tipo de palavra, porque é o Senhor quem está falando aqui com Moisés, quando ele usa, por exemplo, esse tipo de palavra zombei, isso tem a ver com o próprio humor de Deus a respeito dos seus inimigos, porque é como se Deus dissesse assim: se eu quisesse estalar os meus dedos, eu destruiria todo o Egito, eu destruiria o faraó, eu destruiria todos esses deuses falsos. Mas Deus, ele tem uma maneira muito mais poderosa para demonstrar a sua soberania, que é pondo à prova aquele que se acha Deus, aquele que se acha o Todo-Poderoso, né? No caso de demônios, de principados e potestades, que são criaturas criadas pelo próprio Deus, né? O diabo e seus anjos, quando eles se rebelam e caem, né? E são lançados para a terra, eles são a criação de Deus também. Então não há força suficiente nesses demônios, nesses principados e potestades, que domine sobre a força do nosso Deus. Então Deus está literalmente rindo. E por que eu lembrei de uma passagem? Abram comigo, segura a mão aí no texto e vai comigo para Salmos de número 2. Abre lá em Salmos, capítulo 2. Esse texto é um texto clássico a respeito do que Deus vai fazer no tempo do fim. Salmos número 2 fala sobre o tempo do fim e usa um termo bem parecido com esse zombei, né? E a gente pode ver como Deus tem um humor a respeito de vencer principados e potestades, né? Salmo número 2 diz assim, ó, versículo 1: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governos conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Versículo 4 é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles.
Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então a gente poderia continuar, mas é o versículo 4. Quando as nações se levantarem para tentar acabar com Israel, para tentar realmente exterminar o povo santo do Senhor, para dentro da grande tribulação, inclusive, tentar fazer com que os santos, né, com que os cristãos sejam mortos, a palavra está dizendo que do seu trono o Senhor se põe a rir e caçoa deles. Em que sentido, gente? Que adianta matar a carne? Que adianta matar o corpo se não tem poder para matar o espírito, se não tem poder para nos matar depois da ressurreição? Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz surgir a vida de onde não há vida. Então Deus ri diante dos seus adversários, ele zomba aqui do Egito porque os demônios eles acham, né? Os principados e potestades eles acham que eles têm poder para subjugar Deus, né? Para ganhar de Deus nessa luta espiritual. E a gente sabe que eles não têm. Todos eles serão destruídos, né? Tirados realmente da presença do Senhor e lançados no lago de fogo e enxofre, né? Que está preparado para o diabo, para os seus anjos. Então a maior ira do diabo em tentar nos destruir é justamente porque ele sabe o destino dele desde o início, ok? Então vamos seguir aqui nesse texto. Então tá falando sobre, volta lá para Êxodo, tá falando sobre essa questão de mais uma praga que vai vir. O Senhor então fala com Moisés para que ele fale com o faraó a respeito dessa praga. E o que a gente pode ver dentro desse texto aqui é que faraó pergunta no versículo 8, ele diz assim: vocês podem ir, quem que vai ter que ir para prestar culto, né? Porque ele queria liberar alguns para ir fazer esse culto para Deus, para que essas pragas cessassem, né? Já que Deus estava falando que viria mais uma. E aí Moisés diz: não, nós temos que ir todos. Deus não vai libertar só alguns. Deus vai libertar a todos, filhos, filhas, animais, velhos, jovens, todos serão. E aí faraó diz literalmente: depois que eu libertar todos vocês, vocês realmente vão precisar de Deus? Olha o que o faraó está dizendo, gente. Vocês têm certeza? Vocês me acham um cara de trouxa, né? Jogando para nossa linguagem de hoje. Se eu libertar todos vocês para ir para o deserto, para ir para um lugar que vocês estão dizendo que vocês têm que ir para adorar esse Deus de vocês, vocês acham que se vocês forem todos libertos, com ovelhas, com bois, com tudo que vocês têm, vocês acham que vocês vão precisar de Deus mesmo? Gente, essa pergunta não poderia ser feita para nós? Se vocês realmente aceitarem Jesus, serem libertos do pecado, vocês realmente vão precisar de Deus para continuar vivendo? Será que realmente a gente, depois de liberto, né, depois de estar livre das garras do faraó, do diabo, né, será que a gente realmente precisa de Deus? Será que essa pergunta não tem sido feita pelo diabo? Olha lá, Deus, o Senhor não falou que era para esse povo ser liberto, que eles iam para um lugar para te adorar, mas eles foram libertos e eles estão dizendo que eles não precisam. E aí, agora eu estou lançando para os nossos dias, tá? Essa pergunta de faraó, ela é pertinente para nós. Porque o que faraó está dizendo assim: Moisés, você tem certeza que depois que vocês forem livres, depois que vocês saírem com tudo que é de vocês, que vocês tiverem a família de vocês, que vocês tiverem tudo que vocês precisam, vocês acham que vocês vão precisar de Deus mesmo? Vocês acham que vocês vão estar adorando Deus mesmo? É isso que vocês realmente vão fazer depois que vocês forem libertos? Então o faraó está questionando a real motivação do coração desse povo e de Moisés e de Arão. Então é isso que ele questiona. Mas aí, quando Moisés diz que todos têm que ir, então o faraó fala: não, vocês estão tirando com a minha cara, não vai sair ninguém daqui. E pronto, já que tem que ir todo mundo, que não pode ir só os homens, então não vai ninguém. E aí o Senhor então manda a 8ª praga, que é a dos gafanhotos. No versículo 13 é outra coisa que me chama muita atenção, e eu queria que você grifasse aí para depois você perceber melhor isso dentro dos outros textos. Versículo 13 diz assim: Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar
sobre a terra um vento oriental. Grifa aí, vento oriental. Então o Senhor fez soprar um vento, e esse vento era um vento oriental. Então ele vem do Oriente, ok? O vento que o Senhor faz soprar para trazer os gafanhotos, eles vêm do Oriente, ok? Nós vamos ver em outras passagens, por isso que eu pedi para você grifar, para que a gente deixe isso sempre na nossa mente a respeito de onde está vindo esse vento e trazendo essa praga e trazendo esses gafanhotos. O vento é do Oriente, um vento oriental. E durante todo o dia e toda aquela noite. Então o vento, esse soprar de Deus, esse sopro de Deus, o vento aconteceu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Então, durante muitas horas, houve aquela grande ventania, o sopro de Deus vindo do Oriente. E aí depois, pela manhã, depois de toda daquele dia, daquela noite, então no outro dia pela manhã, o vento tinha trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a extensão. Nunca houve, a palavra está dizendo, uma praga de tamanho como essa a respeito dessa destruição dos gafanhotos. Então Deus trouxe uma quantidade de gafanhotos que nunca tinha se visto sobre a terra até aquele momento, né? Nunca antes houve tantos gafanhotos e nem jamais haverá. Então você está vendo que o tamanho daquela destruição, o tamanho daquele número de gafanhotos que veio, a palavra está dizendo que nunca houve antes e nem vai haver depois. Tamanho foi a destruição naquele momento, o poder de Deus trazendo então esses destruidores, né? O gafanhoto tem essa questão de destruição da natureza e de tudo que é verde, né? Sobre a terra. Então ele está falando que não houve. Aí, vamos lá agora para o versículo. Ele fala que ele pecou, ele se arrepende, traz novamente, né, Moisés para a presença dele. Versículo 18, olha lá comigo. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Versículo 19. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento da onde agora, gente? Ocidental. Agora o vento era o contrário. Para vir os gafanhotos, o vento veio do Oriente, soprado pelo próprio Deus. Agora o sopro é o mesmo, da parte de Deus, só que o vento é ocidental. Então agora o vento sai do Ocidente para o Oriente, para o lado contrário, né? E o vento foi com muito mais força. Então o Senhor fez soprar um vento agora muito maior do Ocidente para o Egito, para que fizesse o quê? E este envolveu o vento, né? Envolveu os gafanhotos e os lançou aonde, gente? No Mar Vermelho. Grifa aí. Vento ocidental e Mar Vermelho. Num outro momento, nós vamos falar essa questão da representação do Mar Vermelho. Então, por isso que eu quero que você deixe isso aí já grifado para a gente entender isso depois. Não é o caso agora das pragas, mas a gente vai falar sobre o Mar Vermelho, ok? Então, os gafanhotos foram levados e lançados todos, aquela imensa quantidade de gafanhotos, todas lançadas no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer sobre toda a extensão do Egito. Então Deus levou para fora, né, do Egito todo e qualquer gafanhoto que existisse ali através desse vento ocidental. E esse vento é do próprio Deus. Deus soprou. Olha de onde sai, gente. Da boca de Deus sai esse vento para trazer os gafanhotos. Saiu um vento da boca de Deus e para levar os gafanhotos embora também Deus soprou. Deus soprou da sua própria boca. Guarda isso e aí circula lá o vento oriental e o vento ocidental, ok? Então nós temos mais um Deus do Egito sendo vencido, que é esse Deus da praga dos gafanhotos. Nona praga, gente, tá acabando as pragas. Nona praga, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas,
Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos lugares em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Então, nós temos aqui a 9ª praga, né? Que é a praga das trevas. E segundo lá os deuses que a gente está seguindo, essas densas trevas, ou esse Deus que está sendo colocado à prova, é o Deus Ra, que é o Deus Sol do Egito. Ele é tão importante quanto o Deus Nilo, né? Talvez sejam as duas divindades que eram mais adoradas, né? Eram mais divinizadas no Egito. Era o Deus Nilo e era o Deus Sol, que é Ra e Ap, né? O Egito tinha esses dois deuses como as suas principais e mais adoradas divindades, né? Então tudo que eles podiam fazer para agradar esses dois deuses, eles faziam. Por quê? Porque eles acreditavam que era através dessa luz que o Deus Ra trazia todas as manhãs, quando raiava o dia, era isso que fazia trazer vida para o Egito. Era isso que dava vida para o Egito. E é mesmo, né? Sem a luz solar, nós não temos plantação, nós não temos vida. Nós mesmos, seres humanos, nós também morremos, né? Se não houver a vitamina D no nosso corpo. Então nós precisamos da luz, nós precisamos do sol, nós precisamos do raio solar. Então o Deus Ra nesse momento está sendo então colocado também à prova pelo Senhor, e Deus está provando que não é Ra quem traz o sol todas as manhãs, mas é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que faz com que haja dia e haja noite, que haja sol e que haja, né, a lua. Então o sistema solar e lunar, ele é regido pelo Deus Todo-Poderoso e não por Ra. Não é essa divindade que é mais poderosa do que o Senhor. Então é o Deus Ra, o Deus mais poderoso talvez ali do Egito, que está sendo colocado em prova, e Deus está dizendo que ele é Deus sobre essa divindade. O mais forte para mim dentro desse texto, quando Deus traz as trevas sobre o Egito, é de que o versículo 22, Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Então há um tempo específico que Deus coloca aqui para que essas trevas permaneçam ali, e eles dizem que no Egito, nessa região onde houve densas trevas, ninguém podia nem ver um ao outro. Então eles não conseguiam nem se enxergar, tamanha era as trevas, né? A escuridão. Era impossível ver o outro ser humano mesmo perto um do outro, né? Tamanha era a escuridão. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de acabar realmente a força, né? De nós não termos luz e você ter trevas de verdade, escuridão, a ponto de você não conseguir enxergar o outro ser humano perto de você. Tamanha era a escuridão, as trevas naquele lugar. E por que 3 dias? Porque 3 para Deus é um número de vida e ressurreição. Então a gente vai ver em diversos momentos dentro da palavra de Deus o número 3 aparecendo como esse momento de morte e de ressurreição. Então o exemplo mais prático para nós é justamente da morte e ressurreição de Jesus, ok? Que ele passa 3 dias
no inferno, né? Em densas trevas com a morte, né? Sendo consumido ali pela morte, mas a morte não pode segurar Jesus. Então, depois de 3 dias, ele ressuscita. Mas chama também a atenção da gente aqui que a palavra de Deus diz que na região onde os israelitas estavam, onde o povo do Senhor estava, não houve trevas. Ok? Então tá lá no finalzinho do versículo 23, ó. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, aonde eles estavam havia luz, porque o Senhor é a nossa luz, ok? O Senhor é a nossa luz. Quem estudou um pouquinho de escatologia comigo, lembra que a gente cita lá no livro de Apocalipse, bem no finalzinho, a palavra de Deus diz que quando o Senhor restaurar todas as coisas, quando Deus trouxer realmente a restauração de toda a terra, novos céus e nova terra, há 2 coisas que vão mudar drasticamente na nossa realidade de vida nessa terra. A primeira é que o mar já não vai existir mais. Então não vai haver o mar como a gente conhece hoje. E não vai haver mais o sol, porque o Senhor vai ser a luz sobre toda a terra. A presença de Deus é luz, gente. Deus, ele é a plenitude da luz. Por isso que as trevas não podem permanecer. Né? Se a gente volta também em Gênesis capítulo 1, as trevas não cobriam toda a face do abismo, né? Lá no versículo 2, Gênesis 1, 2, havia trevas sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, essa luz tem a ver com o próprio Deus trazendo vida aonde há morte, ok? Jesus é a luz do mundo. Aquele que está nele já não anda mais em trevas. Então, as trevas que estavam sobre o Egito nesse momento é justamente a ausência total de Deus. Por isso, 3 dias é como se Deus tivesse se retirado da terra do Egito, como se a plenitude de Deus não estivesse mais sobre aquele local específico, mas sobre os israelitas o Senhor estava, ele está com a sua luz, ele traz luz aonde há trevas. Então há essa diferença entre Israel e o Egito. Entendendo até aqui, gente? Tudo certo? Ok? Então, outra coisa que chama atenção pra gente nessa praga, e fala um pouquinho na anterior também, e aí a gente junta agora uma coisa na outra para perceber isso, é que mais uma vez o faraó fala que eles podem ir, ok? Eles podem ir adorar. Olha lá para o texto, versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Lá na praga dos gafanhotos, ele diz assim, ó, versículo 8, volta um pouquinho, 10:8. Disse assim, ó, então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse, vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga-me, quem irá? Versículo 9. Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. E aí o faraó contesta, dizendo, não, vocês podem ir, mas podem ir só os homens. O restante da turma vai ficar. E aí, então, Moisés fala que não, e aí o faraó não deixa. No primeiro momento, lá na praga dos gafanhotos, o faraó dá uma proposta, né, para o povo. E essa palavra, eu lembro nitidamente que quem trouxe esse entendimento para nós foi o pastor Juscelio. Quem conhece o pastor Juscelio lá do Mevan, talvez já tenha ouvido ele falar sobre isso. Aqui é uma proposta do faraó, e nós sabemos quem é o faraó nessa tipologia, né? Faraó representa o diabo. Faraó representa essa tipologia do anticristo, do diabo, para as nossas vidas. Então, ele está escravizando a todos, mas nesse momento ele diz, não, vocês podem ir adorar, só que só vai os homens.
Então ele está pedindo para deixar filhos, esposas, animais, bens, ele está pedindo para deixar tudo. Então é como se dissesse assim, não, vocês, os homens podem ir, mas todo o resto vai continuar escravo comigo. E Moisés nitidamente recusa essa proposta, porque ele jamais deixaria esposa, filhas, filhos, as suas propriedades, a sua herança, e iria sozinho, né, adorar o Senhor. Então é aquele sacerdote da casa, né, o homem da casa que diz não, ou todos nós somos libertos, ou somente eu não vou só eu adorar ao Senhor. Por isso que ele recusa, e por isso que Faraó também recusa liberar todos, porque ele quer liberar só uma parte naquele momento. Então ele diz, a proposta é, sejam libertos só os homens, então vocês podem ir adorar a Deus, o resto fica comigo debaixo de escravidão. E Moisés então se recusa. Na 9ª praga, ele faz uma proposta também um pouquinho mais ousada e aparentemente boa, né? Ele diz que agora podem ir as mulheres e as crianças, mas agora você deixa as ovelhas, os bois, deixam as suas propriedades, deixam aquilo que vocês têm, né, de mais precioso, as suas riquezas, vamos dizer assim, né? Então podem ir os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, podem ir, mas as propriedades de vocês, as riquezas de vocês ficam. E essa não é a promessa do Senhor para Israel nesse momento, e não é a promessa de Deus para nós. A palavra de Deus é muito clara aqui em dizer que precisa sair todos, e que quando eles saírem, essa foi a promessa dada a Abraão, lá no capítulo 15, eles sairiam com muitas riquezas. Então o Faraó está dizendo, eu liberto vocês, eu vou libertar vocês, mas vocês vão sair com uma mão na frente, outra atrás. Tudo que vocês conquistaram aqui no Egito é meu, vai ficar comigo. E o Senhor diz, não é do diabo, não é de Faraó, isso é de vocês. Essa herança é de vocês, vocês vão sair debaixo de muita prosperidade. Então não era o momento de Moisés realmente aceitar essa proposta indecente do Faraó, do diabo nesse momento. Então ele não ia aceitar que nada ficasse, nada que era deles ia ficar para trás. Quando nós somos libertos, o Senhor nos chama verdadeiramente a levarmos tudo, né? Deus traz uma prosperidade ainda maior quando nós somos libertos, porque agora a prosperidade vem dele. E não diz respeito só a riquezas materiais, mas a tudo na nossa vida, né? Então essa é a outra questão que está muito clara aqui para nós. Moisés não aceita, mas Moisés contestou, versículo 25, né? Tu mesmo nos dará os animais. Ele está dizendo para o faraó, além de você liberar mulheres, crianças, filhos, filhas, todos os animais que nós temos, você também vai nos dar animais para os sacrifícios. Então nós vamos sair daqui, além das nossas riquezas, você também vai nos dar muita riqueza quando nós sairmos, porque foi essa a palavra do Senhor a respeito dessa libertação, ok? E aí o Senhor literalmente endurece o coração do faraó, porque ainda não é tempo. Ele acha que ele está no domínio, mas ele não está no domínio. Então aqui já foram 9 pragas, exatamente 9 pragas já foram, e agora vem a derradeira, né? Vou fechar, gente, pra gente ir então pra sequência da aula e não ter que fechar de novo, e a gente vai pro capítulo 11. Vamos lá, rapidinho? Fechando aqui. E aí, São Paulino? Tudo certo aí? Mais ou menos?
Já, galera, tinha 11, né, na sala. Vamos lá, gente? Então, capítulo 11, a galera vai entrando aí pra gente não ficar perdendo tempo aqui. Vamos lá. Capítulo 11, então, vamos ler até o finalzinho, ele é bem pequeno também. O anúncio da 10ª praga. Então, aqui é só o anúncio primeiro, tá? É Deus falando com Moisés e ele, então, passando isso pro faraó. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objeto de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Estou no capítulo 11, versículo 6 já. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então, o capítulo 11 faz simplesmente menção, é um anúncio, é uma notícia do que Deus irá fazer agora por último. Então, Faraó e os seus conselheiros e o povo do Egito está sendo avisado, primeiramente. Se eles quisessem dar ouvidos e liberar o povo, talvez eles não tivessem passado pela última praga. Mas o meu talvez aqui nem cabe no texto, ok? Por quê? Porque Deus faria isso porque era ele quem estava endurecendo. Então o texto é claro em dizer para nós, no último versículo aqui também, que o Senhor, mesmo que Faraó ouvisse essa última praga, ele não deixaria o povo sair, mesmo temendo a morte do seu primogênito. Ainda que ele ouvisse essa notícia e temesse e dissesse: então vá, Moisés, Arão, vai embora com esse povo, porque eu não quero a 10ª praga. Mas o Senhor faria o coração do faraó se endurecer, porque ele queria mostrar sinais, prodígios, e o que estava acontecendo no Egito tinha a ver com a mão do Senhor, e não com o desejo de Faraó de ser provado por Deus, né? Não tinha a ver com só a operação do faraó e não deixar, mas com a mão do Senhor realmente endurecendo e não permitindo. Então tinha mais a ver com a mão de Deus querendo fazer tudo isso do que com a mão do diabo querendo segurar o povo de Israel para não deixar sair. Vocês entendem isso? Que Deus está fazendo isso de propósito. Vamos falar assim só para a gente entender, tá bom? Então o Senhor está fazendo isso para que os seus sinais fossem vistos e fossem então falados, testemunhados para muitos e muitos anos. Tanto é que nós estamos há mais de 4.000 anos depois dessa situação aqui e a gente continua falando desses sinais que Deus operou ali no Egito. E nós, como cristãos, cremos no poder de Deus, que foi Ele quem fez tudo isso,
e que Deus é poderoso sim para fazer esses sinais. Se alguém como cristão duvida do poder de Deus, do que Deus pode fazer para libertar a nossa vida, quando a gente olha para isso, a gente passa talvez a crer mais, né, no poder de Deus. Ou como esse texto, como o Velho Testamento, ele aponta para Jesus, é aquilo que a gente vai começar agora a ver a partir desse capítulo 11, do anúncio dessa última praga, que está falando sobre os juízos de Deus, sobre os deuses dessa terra serem vencidos, que a gente sabe que são principados e potestades. Então vamos olhar para esse texto 11 para a gente ir para o 12 então e entender o que acontece dentro dessa praga. Então o Senhor disse para Moisés que essa última seria a última praga sobre o Egito, ali no versículo 1, e então eles seriam libertos, né? O povo deixaria eles sair. Então, no versículo 2, o Senhor fala assim, você vai anunciar a praga para o faraó, mas antes de você anunciar essa praga, você já fala para os homens e para as mulheres de Israel, para os israelitas, para eles já começarem a pedir coisas aos seus vizinhos. Peçam para eles prata, ouro, objetos, né? Roupa. Aqui o texto não fala, mas lá na frente a gente vai ver que eles pediram tudo. E os egípcios estavam sendo favoráveis. O que é ser favorável aqui, gente? É ser alguém que está disposto a dar. Sabe quando você pede alguma coisa para alguém que você acha que a pessoa não vai te dar, mas a pessoa tá com o coração tão quebrantado que ele fala assim, lógico que eu vou te dar. Você tá me pedindo? Vou te dar sim, porque eu acho que você merece. Sabe aquela atitude que você nem espera que aconteça da outra pessoa, mas a pessoa é tão favorável a você que você até se assusta. Foi isso que aconteceu aqui. E o texto ainda diz que Moisés estava em alta estima dos conselheiros do faraó e do próprio povo. O que é isso, gente? Nesse momento, nós já tínhamos 9 pragas se passado pelo Egito. E quando a gente lê o texto, principalmente se a gente lê numa tacada só, a gente acha que aqui passaram-se alguns dias, não é isso? A gente olha para o texto e fala assim, deve ter passado uma semana aqui, 10 dias, né, acontecendo essas pragas. Não, gente, a gente tem um tempo que a Bíblia não relata exatamente o tempo que aconteceu, mas isso foram meses provavelmente, ok? Então foram acontecendo as pragas de semanas, 15 dias, 10 dias, iam se passando o tempo. Então alguns meses se passaram. Se a gente pegar uma ordem cronológica, talvez a gente até ache o tempo exato. Eu nunca me preocupei em olhar isso, mas a gente sabe que não aconteceu em uma semana, nem em 10 dias, porque foram até aqui 9 pragas e em média cada praga durou uma semana, algumas 7 dias, outras 3, então cada praga aqui teve o seu tempo de duração. Então a gente sabe que pelo menos mais de 1 ou 2 meses se passaram entre todas essas pragas, posso dizer até um pouquinho mais que isso. Então Moisés nesse momento ele já estava muito bem visto pela população do Egito. Em que sentido? De que o Deus de Moisés era o verdadeiro Deus e que os deuses com letra minúscula do Egito não eram Deus. Porque todos os deuses do Egito tinham sido vencidos pelo Deus de Moisés. Então Deus estava provando para a humanidade, egípcios e israelitas daquele tempo, quem era o verdadeiro Deus. Então Moisés estava muito bem visto pelos conselheiros do rei, porque ele orava e Deus respondia, porque Moisés orava e cessava as pragas, porque Moisés tinha um coração que estava pronto a ajudar mesmo os egípcios que tinham escravizado o seu povo durante tantos anos, porque essas pragas poderiam ter realmente exterminado todo o Egito se Deus quisesse. E era isso que o povo talvez temia, né? Que Moisés orasse e que Deus trouxesse então uma mortandade ou trouxesse uma praga que destruísse todo o Egito de uma só vez. Então, temendo isso, eles estavam favoráveis com Moisés e com todo o povo de Israel. Então, tudo que os israelitas começaram a pedir para os seus vizinhos, eles começaram a dar. Então, objetos de ouro, objetos de prata, muita riqueza agora foi dada aos israelitas. Vamos fazer uma conta bem rápida aqui, gente, só para vocês entenderem. Se na saída, que a gente vai ver rapidamente daqui a pouco,
nós tínhamos em média 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, ok? Faz aí uma conta rápida na sua cabeça. Pensa aí nesse número aí de 1,5 milhão de pessoas a 2 milhões. Se Deus estava pedindo para cada homem e mulher pedir coisas aos seus vizinhos, qual a quantidade de riquezas que Israel obteve nesse momento do Egito? Vocês conseguem quantificar aí? Se nós pensarmos que só metade dessa população pediu objetos para os egípcios, nós já temos aí, sei lá, que quantidade de quilos de prata e de ouro, de roupa e de todo tipo de pedra preciosa e tudo que eles podiam, né, ganhar naquele momento. Conseguiram aí fazer essa continha na cabeça? Ou pensar nesse montante de riquezas que eles começaram a colocar ali, a juntar para sair do Egito? Conseguiram ou não? Façam assim para mim. Conseguiram pensar junto comigo sobre isso? Então eles começaram a pedir, pensa aí, 2 milhões de pessoas pedindo cada uma dessas pessoas uma peça ou algo de riqueza para o seu vizinho. Então era uma quantidade enorme de riqueza que Israel nesse momento começou a ganhar dos egípcios, para quando eles saíssem, eles levassem embora. Lembra da promessa do Senhor que eles sairiam com muitas riquezas? Vocês querem voltar para o texto lá para ver? Gênesis capítulo 15. Volta lá só para a gente não esquecer do texto. Quando Deus promete, Ele mesmo cumpre. Não sou eu, nem você. É Deus quem está falando. Gênesis capítulo 15, versículo 14. Gênesis 15, versículo 14. Diz assim: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Ok? Então Deus estava falando isso para Abraão. Isaac nem existia ainda, era só uma promessa. E Deus já estava dizendo que os descendentes de Abraão seriam estrangeiros numa terra. Essa terra escravizaria os descendentes de Abraão. Durante 400 anos eles seriam escravos nessa terra. O texto está dizendo no finalzinho do versículo 13. Durante 400 anos eles vão ser escravos, mas eu castigarei. O que é castigar, gente? Trazer juízo. Ok? Essa é a palavra para castigar. O que Deus está fazendo aqui nesses capítulos que a gente está vendo agora, e com a última praga vai ser essa pior do que todas? Deus vai castigar a nação que escravizou Israel. E quando eles saírem dessa escravidão, eles ainda vão sair com muitos bens. Agora, pensaram nessa quantidade de bens que Deus está dando para eles? A partir de 2 milhões de pessoas aproximadamente que vão sair do Egito nessa libertação. Então, são muitos bens, muito ouro, muita prata. E eu acho que eu já comentei aqui e vou levantar isso de novo. Gente, para que Deus iria pedir, né, para eles pedirem ouro, prata, pedras preciosas, lã, tudo que eles pudessem adquirir agora dos egípcios para sair da terra com esses bens, com essas riquezas? Para que Deus iria pedir isso se eles estavam indo para o deserto? Ok? Então essa é a pergunta que fica aqui pra gente, e é isso que a gente precisa sempre pensar e já deixar isso na nossa mente, avaliando, pensando. Deus estava tirando o seu povo do Egito e ia fazê-los caminhar agora pelo deserto até chegar à terra prometida, ok? Então Deus estava dando riquezas para o seu povo ir para o deserto com essa riqueza. Nós vamos ver depois o sentido disso. Então ele se tornou favorável. Versículo 4 ele fala, depois disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Gente, quem estiver anotando, se quiser colocar aí, quando a palavra de Deus fala sobre meia-noite, está falando sobre o ápice das trevas, o ápice da noite, ok? O ápice do dia é meio-dia, ok? É quando o sol está
a pino, né, eles falam, está no centro da terra, vamos dizer assim, meio-dia. E o ápice das trevas, o ápice da noite é meia-noite, ok? É o horário mais escuro da noite, é o horário mais forte espiritualmente da noite, é o ápice das trevas. Então Deus está dizendo assim, quando o ápice das trevas, quando o diabo achar que ele está então vencendo Deus, quando ele achar que ele domina sobre todas as coisas, essa é a tipologia que Deus está usando aqui, ou a maneira com que Deus está comunicando isso aqui. Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Então, no ápice da noite, no ápice das trevas, Deus vai passar por todo o Egito. Deus vai passar na terra, ok? Versículo 5. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Deus já está mostrando aqui para nós que o castigo, o juízo dele está vindo sobre a terra, sobre todos os ímpios. Sempre lembra das tipologias, o faraó, o diabo, o Egito, o mundo, né? Então a gente está falando dessas tipologias. Então quando Deus está falando que ele vai matar todos os primogênitos do Egito, Deus está trazendo juízo sobre todos os filhos, os primogênitos do diabo, todos os primogênitos desse mundo, todos aqueles que deveriam estar sendo totalmente entregues para o Senhor, mas estão entregues, sendo filhos da desobediência do próprio Egito, do próprio diabo, ok? Então, Deus está trazendo juízo sobre os primogênitos, sobre o juízo, sobre o castigo da morte do seu primogênito, né? Então Deus já está mostrando a figura de Cristo sendo então julgada aqui nesse momento, trazendo juízo, mas também sobre o próprio Adão, né? O primeiro homem, o primogênito de Deus, que também foi morto através do pecado, através do diabo, né? Que essa tipologia aqui do anticristo está falando. Posso seguir? Tá dando para entender até aqui? Pode falar, Dailton. Então, só uma dúvida aqui. Aqui está assim, ó, à meia-noite de hoje, todos os filhos mais velhos do sexo masculino. Aí depois embaixo até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais. Isso. Então, a dúvida é por causa do tipo do versículo, ou você tem uma dúvida a respeito do tipo de morte? Quem está morrendo aí? Só me fala aí para eu falar a parte certa. Não, quem está morrendo, por exemplo, no meu aqui são os machos, são os homens. Isso. Então, na verdade, quando fala desde o filho mais velho do faraó e até o filho mais velho da escrava, e também todas as primeiras crias do gado, né? Então, Deus sempre vai falar em toda a Bíblia. A gente vai sempre perceber esse tipo de comunicação de Deus. Tem a ver com o primogênito, com o primeiro, né? É como se tudo que é o primeiro devesse ser entregue para Deus como uma oferta, né? Como um sacrifício. Por quê? Porque o seu primogênito também foi morto, ok? Então é o juízo de um pelo outro. É um assunto até muito maior do que simplesmente falar nesse texto aqui, mas Deus está comunicando essa questão do primogênito, ok? De Deus estar trazendo juízo sobre o primogênito. Então, vamos supor que o faraó tivesse, antes do primeiro filho homem, do primeiro filho macho, vamos supor que o faraó tivesse 3 mulheres, que as esposas deles tivessem tido 3 mulheres. Essas mulheres não morreriam, mas o primeiro homem, o primeiro macho, né, dos filhos ali do Egito é que seriam mortos, porque estava falando sobre o primogênito de Deus. Então estava falando já sobre Cristo, sobre o seu primogênito que também morreria. Então era um pelo outro. Era os primogênitos do diabo contra o primogênito de Deus.
E algo que a gente sempre tem que perceber dentro da palavra, analisem sempre comigo isso para vocês verem. Deus sempre trata Israel como o seu filho. Lembra do singular? Nunca tá no plural. Por quê? Porque quando Deus nos enxerga, quem ele vê hoje? Quando Deus olha para nós, para quem ele olha? Para quem ele tá vendo quando ele olha para nós hoje? Jesus. Entende? Então, Deus não vê 9 bilhões de pessoas na Terra. Deus vê o Filho. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o juízo está vindo justamente de primogênito contra primogênito. Então, é esse juízo que Deus está executando nesse momento. É o filho do diabo contra o filho de Deus. Falando bem grosseiramente aqui, tá, gente? Até me desculpa, não é o assunto nesse momento, mas é isso que Deus está executando. Deus está executando juízo sobre os primogênitos, ou sobre o primogênito. Tanto é que nós vamos falar bastante nesse assunto quando a gente chegar na questão da entrega dos primogênitos para Deus. Havia sempre uma oferta que deveria ser feita de todo o primeiro animal, que eram as primícias, e de todo ser humano. Mas como seres humanos, Deus nunca ia requerer de Israel a morte de um primogênito, porque Jesus já teria morrido, né? Na cabeça de Deus, vamos dizer assim, desde a fundação do mundo. Então Deus diz assim, do ser humano vai ter um resgate. Tem um animal que vai ser sacrificado no lugar dos filhos primogênitos. Mas das crias, dos animais, todo o primeiro era oferecido em oferta ao Senhor, ok? Então nós vamos entender bem essa questão da primogenitura lá. Quando a gente chegar nesses textos, a gente vai esmiuçar bem, porque o próprio texto vai falar porque Deus está requerendo isso. Mas tem a ver com Cristo e os primogênitos do diabo, ok? Os filhos do diabo. Então ele diz que vai matar, né, os primogênitos. 6. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Percebam que esses versículos, haverá grande pranto e como nunca houve nem jamais haverá, a gente vê muito esse tipo de termo, né, ou de texto sendo utilizado em Apocalipse também, né? Mateus 24 e 25, Jesus também fala sobre o ranger de dentes, sobre um sofrimento que nunca houve e jamais haverá, porque está se falando o mesmo termo que Deus está usando aqui para nós em Êxodo, é a mesma descrição do que ele está querendo dizer no final dos tempos. O juízo de Deus sobre a terra, gente, sobre a impiedade, sobre os filhos do diabo, é o mesmo. Então, o mesmo sofrimento que as pessoas vão ter pelo juízo de Deus aqui nesse tempo é o mesmo, a mesma dor, o mesmo juízo que eles vão sofrer nos últimos dias. Então por isso que Deus fala, nunca houve e jamais haverá. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele aconteceu aqui de forma tipológica e metafórica, né? Ainda que tenha acontecido com seres humanos, mas Deus estava mostrando algo espiritual aqui para nós, o final dos tempos, o juízo de Deus realmente sobre toda a humanidade. Então ele fala, nunca houve antes, porque não houve outro tipo de juízo, e nunca mais haverá, porque depois disso só vai vir o juízo final realmente. Então essas pessoas jamais vão sofrer de novo o mesmo tipo de juízo, porque já houve aqui e vai haver no final dos tempos. Conseguiram entender isso que eu quis dizer agora? Sim? Podemos seguir? 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá. Então haverá de novo. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então Deus está falando que ele vai fazer distinção entre o mundo, entre os ímpios, entre os filhos do diabo e entre os filhos de Deus, ok? Aqui a tipologia é Israel, né, sendo a humanidade filhos de Deus, e o Egito como reino das trevas, reino do diabo, né, reino, esse mundo. E aí os conselheiros vão pedir para Moisés vir e vão expulsá-los, é isso que ele está falando aí, né?
E no final, então, o faraó vai dar ouvidos e vai mandá-los embora. Então, aqui o capítulo 11 é só o anúncio, é a notícia, ok? É Deus falando para Moisés o que ele vai fazer. O faraó está sendo simplesmente avisado sobre isso. E aí a gente entra justamente no capítulo 12, ok? Que é a Páscoa, que é o aviso de Deus agora, ou a maneira com que Deus vai comunicar tudo isso para o seu povo, ok? Gente, alguém olha o relógio aí para mim? Meu relógio do computador está atrasado, eu não consigo olhar aqui e o meu celular está gravando. Quem aí tá com horas para mim, por favor? 9 e quanto? 23. Tá, então dá tempo da gente entrar um pouquinho aqui, nós temos 7 minutos. A hora que tocar aqui o despertador, eu paro então. Capítulo 12, gente. Vamos entrar aqui e eu vou ler para vocês. E aí, semana que vem, a gente vai esmiuçar literalmente esse texto, tá bom? Quem tava comigo aqui na escola de fundamentos e lembra desse estudo sobre a Páscoa? Alguém lembra quando eu falei sobre a Páscoa? Ou vai ser de novo relembrado aqui? Eu lembro que a Ana, acho que tava, Miguel, Drica, acho que só, né, na época lá. Vocês lembram de Êxodo capítulo 12? Ou só quando eu falar que vocês vão conseguir lembrar? Acho que não, né? Vamos lá, capítulo 12. A gente vai ver se vocês lembrarem legal, se não lembrar, nós vamos relembrar junto. Capítulo 12, diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem,
comam apenas pão sem fermento. Vamos parar aqui, e aí eu quero que vocês abram comigo só para vocês verem a mesma passagem, a mesma. Vocês anotem aí ou deixem marcado, né? Levítico 23, versículo 4 ao 8. Levítico, anda um pouquinho aí. Levítico 23, versículo 4 ao 8. O texto também vai falar exatamente sobre esse primeiro texto. Levítico 23, versículo 4 ao 8. Acharam? Levítico 23, 4 é assim. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Então marquem essa, ou se quiserem anotar, ou se quiser grifar, deixa Levítico 23 aí que a gente talvez volte nele aí. Agora vocês abram um pouquinho, Números 28, 16 ao 25. Esses 3 textos que nós vamos ler em paralelo aqui, são exatamente os mesmos textos de Êxodo 12, ok? Então, por isso que eu tô lendo aqui com vocês, que a gente não precisa ler na próxima semana, na próxima quinta, a gente foca só em Êxodo 12, mas vocês já sabem que os mesmos textos estão nos 4 livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Números 28, 16. Números 28, 16. Números 28, 16. Vou lendo e aí quem achar aí vai abrindo e vai acompanhando com a gente. Números 28, 16. Diz assim: no 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada cordeiro, 1 jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas, além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente, durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. Esse é outro texto igualzinho, é a mesma festa sendo ensinada para o povo. Agora, o último texto de hoje para a gente finalizar a aula. Deuteronômio 16, a partir do versículo 1. Deuteronômio 16. E aí, se vocês puderem depois deixar marcado esses textos aí, quem não conseguiu anotar ou não, pode me pedir depois que eu passo aí os versículos certinho. Esses são os textos paralelos a Êxodo 12 sobre a Páscoa. Deuteronômio 16, versículo 1. Deuteronômio 16, 1. Diz assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus. Pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifícios da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito.
para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua casa. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Ok? Então, esses 4 textos falam da mesma coisa. Eles só estão em livros diferentes, em períodos diferentes, né, datas diferentes, mas Moisés, inclusive, é o que está falando nesses 4 textos. É o próprio Moisés novamente repetindo essa mesma passagem a respeito da Páscoa, da celebração dessa festa. Amém, queridos? Vou terminar a aula aqui, porque aí semana que vem vocês preparam um caderno, caneta, marca-texto, tudo e mais um pouco, porque a gente vai mostrar dentro da palavra o comparativo. E por isso que eu perguntei se as meninas lembravam. Êxodo 12 fala exatamente sobre a crucificação de Jesus. Aqui está o sacrifício perfeito sendo mostrado através de uma tipologia, através de algo sendo mostrado para nós como sombra, ok? E nós vamos ver exatamente o que o texto está dizendo, o que Deus está falando e como Deus está então mostrando o sacrifício do seu primogênito sendo feito aqui no Egito pela primeira vez. Amém, queridos? Então, semana que vem a gente vai dar continuidade a partir disso aí. Vamos orar para a gente terminar? Que bênção, que aula maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos ensinando. Jesus, obrigada, Pai, por esse momento, por essa aula, por esse